Bom dia, irmão, que a paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus, irmãos, eu estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo bíblico. E hoje irei tratar aquele mesmo assunto que é sobre as distinções das leis de Deus. Dar continuidade e dar mais clareza para que as pessoas que estão me ouvindo entendam melhor. Hoje, irmãos, irei mostrar no decorrer desse tema que é a diversidade de leis na Bíblia. Veja, irmão, que Paulo menciona muito o termo lei nas suas epístolas. Os assuntos que enfoca de maneira ora explícita e clara, ora dificultosa ao entendimento imediato. Certo é que Paulo estabelece a diversidade de leis, realçando a lei de Deus, que é os 10 mandamentos, também conhecido como lei moral, e mostrando a caducidade de outra, a lei de Moisés, também conhecida como lei cerimonial, da qual era constituída de sacrifícios, ofertas diversas, circuncisão e dias de festas. Percebo que boa parte dos cristãos de hoje entende que a lei de Deus, os 10 mandamentos, foi abolida quando Cristo morreu na cruz. Isso ocorre porque estes mesmos cristãos aplicam o termo lei, encontrado nas Escrituras, como a definição de todas as leis da Bíblia. Não sancionam a separação delas e discordam que haja distinção entre as mesmas. Tudo se resume, pensam eles, na lei de Moisés. Entender dessa maneira é admitir que a Bíblia só apresenta uma lei e que tudo é lei de Moisés, não havendo, portanto, distinção entre elas. É o mesmo que dizer ser ela um amontoado de contradições. De fato, existem leis providas de Deus que foram anunciadas, escritas e entregues por Moisés. E entre elas está a lei cerimonial, constituída de um ritual que os judeus deveriam praticar até que viesse o Messias Jesus. Como está escrito lá nos livros de Êxodo 24 e Deuteronômio 31. A gente vê a história dos descendentes de Abraão. Foram cativos no Egito e o clamor de suas aflições foram ouvidas por Deus. E ele lembrou da aliança que fizeram com Abraão, resgatando assim os israelitas de seu opressor, fazendo deles oráculos, guardiões dos estatutos divinos. E ao mesmo tempo testemunhas do poder criador de Deus às demais nações. Como está escrito, irmãos, lá em Gênesis, capítulo 17, quem quiser dar uma olhada é bom. Lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 9 a 14. Em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 a 9. Êxodo também, capítulo 19, do versículo de 1 a 8. A gente vê, irmãos, que esses rituais cerimoniais que Deus estabeleceu simbolizavam o Evangelho para os judeus, para aquele povo. E compunham-se de ordenanças como ofertas diversas, holocausto, abluções, sacrifícios, dias anuais de festas específicas e deveres sacerdotais. E essas ordenanças foram registradas na lei de Moisés, irmãos. Bem, irmãos, irei ler algumas passagens bíblicas para as pessoas que estão me ouvindo entender melhor a distinção das leis de Deus entre a lei dos 10 mandamentos, que são eternos, e as leis cerimoniais representadas muitas vezes por rituais, essas que foram extintas com a morte de Cristo. Bem, começando aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13 a 14, aqui está falando justamente dos dois tipos de leis, dos 10 mandamentos e das leis cerimoniais, em forma de rituais. Os irmãos vão entender melhor no decorrer do estudo. Veja que aqui, começando aqui no versículo 13, diz assim: então ele vos anunciou o seu pacto. Quer dizer, Deus anunciou o seu pacto a Moisés, o qual vos ordenou que observasse, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Veja que Deus escreveu os 10 mandamentos. Aqui no versículo 14 diz: também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatuto e preceitos. Veja que aqui está falando já das leis cerimoniais. Aí diz assim: para que os cumprisse na terra que estáis passando para possuíres.
Veja que aqui nessa passagem de Deuteronômio fala dos 10 mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus, que irei mostrar mais na frente, com mais detalhe, e fala das leis cerimoniais que Deus ordenou, ao mesmo tempo que ensinasse estatuto e preceito para o povo de Israel cumprissem na terra que estáis passando para possuir, que era Canaã. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 31, irmão, versículo 18, diz assim: e deu a Moisés, Deus, né? Deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Veja que os 10 mandamentos aqui confirmam com clareza que foram escritos por Deus. Veja aqui também, irmãos, que aqui em Deuteronômio, capítulo 10, de 1 a 5, diz assim: naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte e faz uma arca de madeira. Eu vou dar uma parada aqui para explicar melhor aos irmãos. Porque aqui Deus manda que Moisés alise 2 tábuas de pedra como as primeiras. Porque Moisés, para quem sabe da história de Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedras. E desceu, e o povo de Israel ficou embaixo do monte. E quando ele desceu para apresentar os 10 mandamentos ao povo, o povo de Israel, quando chegou lá embaixo, no monte Sinai, encontrou o povo de Israel adorando a um bezerro de ouro. Por conta disso, é que aqui em Deuteronômio está falando o seguinte: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, porque as primeiras que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, Moisés quebrou. Moisés quebrou porque eles estavam adorando a outros deuses. E Moisés quebrou as primeiras tábuas de pedras. Aí foi que Deus pediu a Moisés que subisse de novo para escrever de novo as leis de Deus, os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedras. Depois que aqui no versículo 2 diz: nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que Moisés tinha quebrado. Diz assim: que quebraste, e as porás na arca. Veja que Deus ordena, né, que ele alise 2 tábuas de pedras, porque ele tinha quebrado as primeiras, e suba de novo ao Monte Sinai para receber de novo os 10 mandamentos. Aí diz assim: nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, né, que Moisés tinha quebrado, e porás na arca. Quer dizer, Deus mandou que esses mandamentos contidos nessas 2 tábuas de pedras fossem colocados dentro da arca. Diz assim: e porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, né, Moisés falando, alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, que Moisés tinha quebrado, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. Então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escrita, os 10 mandamentos, que ele vos falara no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. E o Senhor mais deu a mim. Virei-me, pois desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. Veja, irmãos, que aqui está falando justamente dos 10 mandamentos, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. E esses mandamentos foram colocados dentro da arca, como aqui está escrito. E pus as tábuas na arca que fizeram. Aqui dando continuidade, aqui em Deuteronômio, capítulo 31, de 24 a 26, aqui já está se falando das leis cerimoniais em forma de ordenanças. Aqui veja aqui o seguinte, está falando assim: ora, tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, veja que as leis dos 10 mandamentos foram escritas em 2 tábuas de pedra e foram escritas por Deus. Enquanto essas leis aqui, está falando que Moisés foi quem escreveu, né, com a inspiração de Deus. Dizendo: ora, tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, essas são as leis cerimoniais, deu ordem aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto, a arca da aliança, do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra vós.
Veja, irmãos, que aqui está deixando bem claro que aqui está falando sobre as leis cerimoniais, sobre as leis que foram escritas por Moisés num livro e foram colocadas ao lado da arca e não dentro da arca da aliança. Aqui deixa bem claro a distinção das leis de Deus, das leis dos 10 mandamentos e das leis cerimoniais. Aqui em Josué, preste bem atenção que aqui continua falando sobre as leis cerimoniais. Josué falando, que Josué foi quem sucedeu Moisés. Após a morte de Moisés, Josué ficou no seu lugar liderando aquele povo, amando de Deus. Aqui Josué diz, não se aparte da boca o livro desta lei. Isso era Moisés falando para o povo de Israel. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja que Josué está falando sobre as leis cerimoniais contidas no livro que Moisés escreveu por inspiração divina. Josué está falando justamente que aquele povo de Israel não apartasse da sua boca o livro daquelas leis cerimoniais. Aqui não está falando dos 10 mandamentos, e sim daquelas leis em forma de estatuto e ordenanças. E aqui em Deuteronômio 31, do versículo 9 a 11, a gente vê que aqui está falando justamente das leis cerimoniais. Que aqui fala que essas leis deveriam ser lidas ao povo de Israel de 7 em 7 anos, para que aquele povo vivesse em obediência a essas leis, até que Cristo, o Salvador, viesse. Aqui diz, começando pelo versículo 9, Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes. Quer dizer que quem escreveu essas leis cerimoniais foram Moisés. E essas leis foram colocadas ao lado da arca. Portanto, aqui deixa claro isso, que aqui está falando das leis cerimoniais e não dos 10 mandamentos. E assim, Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Também Moisés lhe deu ordem, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lereis esta lei diante de todo Israel para todos ouvirem. Congregai o povo, homens, mulheres e pequeninos, e os estrangeiros que estão dentro das vossas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. E que seus filhos que não a souberam ouçam, e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual estáis passando o Jordão para possuir. Veja que essas leis foram ordenadas que se lesse para o povo de Israel de 7 em 7 anos, porque essas leis serviriam de guia até Cristo, para aquele povo, um povo que foi separado por Deus, para que viesse o Salvador. Veja aqui, irmãos, está falando justamente das leis contidas no livro de Moisés. Essas leis serviriam de guia até a morte de Cristo. Após a morte de Cristo, todas essas leis cerimoniais, em forma de ordenança, elas foram extintas. Portanto, deixa bem claro, irmãos, que essas leis cerimoniais deveriam ser lidas ao povo de Israel de 7 em 7 anos, porque iam nascendo as pessoas, os filhos, e os filhos teriam que saber viver em obediência a essas leis. Portanto, para que o povo não se esquecesse dessas leis, até Cristo, eram obrigados a ler de 7 em 7 anos, porque muitos filhos nasciam e não sabiam das leis. E dando continuidade aqui, irmão, em Colossenses, capítulo 2 a 14 a 17, aqui está falando justamente das epístolas de Paulo, né? Aqui quem está falando é Paulo aos Colossenses, que diz assim, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, isso é Paulo falando aos Colossenses. Quem riscou o escrito de dívida foi Cristo com sua morte lá na cruz. Quer dizer, riscou todas aquelas leis em forma de ordenanças. Preste bem atenção que aqui deixa claro. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do
no meio de nós, cravando uma cruz. Quer dizer, todas aquelas leis cerimoniais foram removidas com a morte de Cristo. Aí aqui continua no versículo 15: e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Ninguém pôs julgo pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova ou de sábados. Veja, irmão, que Paulo aqui está falando para os colossenses, que aquele povo não julgasse ninguém pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova ou de sábados, porque essas coisas são passadas. Essas coisas aqui faziam parte das obras da lei de Moisés. Portanto, elas tinham sido abolidas. Por isso que Paulo aqui bate nessa tecla. Que todas essas leis, esses costumes aqui, Cristo riscou essas dívidas contra eles, cravando numa cruz após a sua morte. Em outras palavras, significa que todas essas leis, esses costumes deixaram de existir após a morte de Cristo. E aqui dá mais clareza esse assunto de Colossenses, porque o que está escrito aqui em Colossenses vem sobre os costumes que está escrito aqui em 1 Crônica 23, daquele povo, os levitas, né? Para o povo de Israel. Vivia sobre esses costumes até a morte de Cristo, que diz assim: os levitas ofereciam continuamente perante o Senhor todos os holocaustos, né, sacrifícios, né, de animais. Aí diz assim: nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, segundo o número ordenado. Veja que Paulo está falando justamente dessa passagem crônica, que aquele povo de Israel não precisaria viver mais sobre esses costumes, né, de holocausto, né, sacrifício de animais, que o verdadeiro cordeiro, Cristo, já tinha sido abatido, já tinha sido morto pelo pecado do povo, e esses outros costumes, né, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas. Portanto, a gente vê com clareza aqui que Paulo está falando das leis cerimoniais em forma de ordenança, e não dos 10 mandamentos, irmãos. E aqui em Mateus, irmãos, capítulo 5, do versículo 17 a 21, é o próprio Cristo falando, que diz assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. É Cristo falando aqui. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matará será réu de juízo. Essa é uma passagem que o próprio Cristo falou. E Cristo está se referindo justamente sobre a lei dos 10 mandamentos. Ele cita até um exemplo aqui de um dos mandamentos que faz parte dos 10 mandamentos, que é não matarás. Portanto, Cristo ensinando ao povo a viver em obediência a essas leis. Já que em Gálatas, irmãos, capítulo 3, versículo 10 a 11, é uma epístola que Paulo envia aos Gálatas. Aqui já está falando das leis cerimoniais e não dos 10 mandamentos. Para quem não sabe ainda, irmão, os Gálatas, os que se converteram a Cristo, muitos viviam em obediência a essas leis cerimoniais, e Paulo vivia todo o tempo esclarecendo a ele que essas leis tinham sido abolidas, tinham deixado de existir. Não precisaria mais eles viver em obediência a essas leis. Portanto, é por isso que aqui diz, aqui começando pelo versículo 10 de Gálatas 3: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Vou dar só uma parada aqui para explicar esse versículo. Veja que Paulo está falando aqui justamente
com clareza sobre as leis cerimoniais, em forma de ordenanças. Porque aqui diz o seguinte: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Quais são as leis que foram escritas no livro? Foram as leis cerimoniais em forma de rituais. A gente vê que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra e colocadas dentro da arca pelo próprio dedo de Deus. Foram escritas por Deus, enquanto essas leis foram escritas por Moisés em um livro e foram colocadas ao lado da arca, como eu já li antes. Veja que aqui Paulo está falando aos Gálatas, porque aquele povo que se dizia convertido a Cristo continuava em obediência a essas leis cerimoniais. E Paulo vivia batendo de frente contra eles, ensinando que não precisariam viver mais em obediência a essas leis. Aí aqui é por isso que ele diz, olha, a gente deixa tão claro que é sobre as leis escritas no livro, que aqui está falando, né? Todas as coisas estão escritas no livro da lei para fazê-la. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aqui completa, né? Dá mais clareza ainda, porque aquele povo que se dizia convertido a Cristo vivia agarrado a essas leis ainda, sem precisão, como forma de justificação para a salvação. E Paulo vivia dizendo que não precisaria viver mais em obediência a essas leis, porque essas leis tinham caducado, tinham deixado de existir. Portanto, o verdadeiro Salvador já tinha feito a sua obra, tinha morrido lá na cruz, e essas leis só serviriam de guia até a sua morte. Deixa bem claro, aqui não se fala dos 10 mandamentos, e sim das leis cerimoniais, irmãos. Veja que o mesmo Paulo, na sua carta aos Romanos, diz assim, né? Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Veja que Paulo aqui está falando dos 10 mandamentos. O tempo todo Paulo fala sobre as leis cerimoniais, em forma de ordenança, e sobre os 10 mandamentos, que são leis eternas. Veja que, se não pensarmos assim, era como se Paulo estivesse contradizendo, porque aqui em Gálatas ele diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Já em Romanos ele diz, pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Se a gente fosse pensar numa lei única, sem fazer distinção entre elas, é a mesma coisa dizer que Paulo estava se contradizendo aqui nessas passagens. Mas a gente vê que não há contradição na Bíblia, porque a Bíblia é verdade e é a palavra de Deus. A gente vê também que aqui está se falando, enquanto em Romanos fala-se dos 10 mandamentos, aqui em Gálatas fala justamente das leis cerimoniais para o povo de Gálatas. Portanto, não resta dúvida, irmãos. A gente vê com clareza aqui que Paulo envia esta epístola aos Gálatas, explicando que não precisaria, que ninguém seria justificado através dessas leis escritas no livro da lei, que são as leis cerimoniais. Essas leis tinham sido já abolidas. E já aqui em Romanos deixa claro que Paulo está falando dos 10 mandamentos, já mandando que eles pratiquem essa lei, né? Vivem em obediência a essas leis. Porque aqui diz, pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Portanto, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção, porque as cartas de Paulo, ela a todo tempo fala-se de 2 tipos de lei, há distinção entre elas, assim também como fala-se todo o tempo de 2 tipos de obras, como eu já expliquei em outros estudos. As obras da lei, né, que era contida justamente sobre essas leis cerimoniais, e as obras da graça, né, que são as obras em Cristo, as obras em Deus. As cartas de Paulo, irmão, não é fácil de se entender, né? Tem que estudar profundamente para que tenha um entendimento claro. É tanto que aqui em Pedro, segundo Pedro 3, o próprio Pedro fala que as cartas, suas epístolas, tinham um ponto difícil de entendimento, como está escrito aqui em 2 Pedro 3. Que diz assim, no versículo 15, irmãos, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, essa é a palavra de Pedro, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também todas as suas epístolas, nela falando acerca destas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem,
como faz também com as outras escrituras, para sua própria perdição. O próprio Pedro aqui, já falava-se da dificuldade de entendimento sobre as epístolas de Paulo. Porque Paulo, para quem não sabe ainda, Paulo era um homem sábio. Portanto, a gente tem que ver que as epístolas de Paulo continuam falando. Ela fala todo o tempo de dois tipos de leis, os 10 mandamentos e as leis cerimoniais. Como também dois tipos de obras, as obras da lei e as obras em Cristo, irmãos. A gente, irmãos, tem que ver profundamente, com atenção, essas passagens. Aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 1, diz assim, versículo 31, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé, de modo nenhum, antes estabelecendo a lei. Mais uma vez aqui, nesta carta aos Romanos, Paulo está mandando que não deveria anular a lei pela fé, de modo nenhum, antes de estabelecer a lei. Claro que Paulo está falando aqui dos 10 mandamentos, das leis eternas de Deus. Já que em Efésios, o próprio Paulo, em sua epístola, diz assim: vós, filhos, seis obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mais uma vez Paulo está dizendo, mandando aqui, que todos vivessem em obediência aos 10 mandamentos. Ele cita até um dos mandamentos aqui contido, os 10 mandamentos: honrar pai e mãe. Portanto, a gente entender que as leis não tem distinção entre elas, é uma só, é como se Paulo estivesse contradizendo o tempo todo. Uma hora ele fala que não precisa viver em obediência às leis, e outra hora fala que precisa viver em obediência a essas leis. É claro que quando ele diz que não precisa mais viver em obediência às leis, ele está falando das leis cerimoniais, das leis em forma de ordenança escrita num livro por Moisés. E quando ele aconselha que o povo vive em obediência à lei, é claro que está falando dos 10 mandamentos, das leis eternas, irmãos. Já aqui no livro de João 15, versículo 10, irmãos, continua falando sobre os 10 mandamentos. Aqui diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Veja que aqui há uma orientação de Cristo para que todos guardem os mandamentos, porque o próprio Cristo guardava os mandamentos de Deus. É evidente, irmão, que essa passagem aqui está se falando dos 10 mandamentos e não das leis cerimoniais. Já aqui em Mateus, irmãos, aqui no capítulo 22, de 34 a 40, continua falando das leis dos 10 mandamentos. Os fariseus, quando souberam que Cristo fez se calar os saduceus, os sacerdotes da época reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para experimentar, interrogou, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Cristo respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Veja aqui, irmão, que nessa passagem aqui de Mateus 22, Cristo está falando dos 10 mandamentos. E ele não aboliu os 10 mandamentos aqui nessa passagem, ele apenas resumiu os 10 mandamentos em 2. Porque você cumprindo os 2 mandamentos que ele ordenou, está cumprindo ao mesmo tempo os 10 mandamentos. E aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 15, mais uma das epístolas de Paulo, que diz: porque ele é a nossa paz, Cristo, né? O qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, da sua carne desfez a inimizade. Uma parada aqui para explicar primeiro esse versículo. Claro que Paulo está falando aqui das leis cerimoniais em forma de ordenança. Porque aqui Paulo está falando aqui em outras palavras o seguinte: porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, porque ele juntou os gentios e os judeus. E derrubando a parede de separação que
que é justamente essas leis cerimoniais que o povo judeu vivia em obediência a elas. Veja que aqui no versículo 15, irmão, diz assim: isto é a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Veja, irmãos, que aqui Paulo está falando aos Efésios justamente das leis contidas em ordenanças, das leis cerimoniais, daquelas leis que foram escritas por Moisés no livro. Porque aquelas leis, elas se viram de guia até Cristo, mais uma vez eu digo. Após Cristo ter morrido, essas leis deixaram de existir. É por isso que aqui diz, Paulo fala, porque ele, Cristo, é a nossa paz, né? O qual de ambos os povos fez um, uniu os gentios com os judeus. E derrubando a parede de separação, que eram essas leis, né, contidas em ordenanças, que estavam no meio deles, na sua carne desfez a inimizade. Quer dizer, com a sua morte, elas deixaram de existir. Aí continuou falando, que leis são essas? Isto é, as leis dos mandamentos contidos em ordenanças, e não os 10 mandamentos. Portanto, irmão, essa passagem de Efésios deixa claríssimo que Paulo aqui está falando das leis cerimoniais e não dos 10 mandamentos. Já aqui, irmãos, aqui em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22, já está falando dos 10 mandamentos, que diz assim: e eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Era o jovem perguntando a Cristo, irmãos. Respondeu Cristo: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Veja que isso é o próprio Cristo falando, né? Cristo está falando aqui dos 10 mandamentos. Perguntou-lhe ele, o jovem, né? Perguntando a Cristo: quais os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus. Aí Jesus citou os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui no versículo 20, o jovem disse: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Essa é uma passagem muito rica em informação, irmãos. Uma passagem linda, uma passagem profunda. Porque Cristo mandou que o jovem obedecesse os mandamentos de Deus. A gente vê aqui, irmãos, que o jovem perguntou a Jesus o que deveria fazer para entrar na vida eterna, e Jesus lhe respondeu que guardasse os mandamentos, os 10 mandamentos. E citou os 6 mandamentos na segunda tábua, que é escrita na segunda tábua. Perceba, irmãos, que Jesus não citou os 4 mandamentos da primeira tábua. Veja bem, em seguida Jesus pede para ele vender tudo o que tem e dar aos pobres e lhe seguir. Perceba que foi aí que ele deixou de guardar o principal mandamento que estava na primeira tábua, que é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive as coisas materiais. Portanto, Jesus deixou claro que aquele jovem amava mais as coisas materiais do que a Deus, irmãos. Foi isso que Jesus indagou e não citou os mandamentos da primeira tábua, os 4 mandamentos. Veja que quando Jesus pediu para ele vender todas as coisas, ele ficou triste e se retirou. Quer dizer, ele era mais apegado às coisas materiais do que a Deus. Portanto, a gente vê que Cristo todo o tempo aqui está falando dos 10 mandamentos. E aqui em 1 João, capítulo 2, do versículo 3 a 6, aqui continua falando dos 10 mandamentos, das leis de Deus, dos 10 mandamentos. Conversando aqui no versículo 3, que diz assim: e nisto sabemos e conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabendo que estamos nele. Aquele que dizer estar nele também deve andar como ele andou. Portanto, aqui nessa passagem de 1 João 2, irmão, aqui está falando dos 10 mandamentos, e não das leis cerimoniais contidas em ordenanças.
E aqui, irmãos, eu vou deixar aqui os 10 mandamentos contidos na Bíblia que sempre existiram, desde a eternidade. Essas leis são eternas. Aqui se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 17. Já diz assim, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Sim, outra coisa, irmãos, vou dar uma parada aqui para falar sobre... Porque para muitos cristãos acham que os 10 mandamentos só passou a existir depois do Monte Sinai, depois de Moisés. E eu já na aula passada, já tentei explicar de uma maneira clara que esses mandamentos, os 10 mandamentos, aquele povo antes de Moisés já observavam eles, já viviam a obediência, o povo de Deus, a esses mandamentos. Citei várias passagens para que os irmãos entendessem com mais clareza. Portanto, irmãos, todos esses mandamentos aqui já eram observados pelo aquele povo antes de Moisés, bem antes de Moisés, desde o princípio, porque essas leis são eternas. Aqui diz assim: primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificar. Pronto, aqui é um dos mandamentos que muitos acham que ficou de fora. Esse mandamento já não existe mais hoje, mas é um dos mandamentos mais claros que existe na Bíblia, que sempre existiu e continua existindo. Porque aqui, quando se fala neste mandamento, lembra-te do dia de sábado, é porque quando diz assim, lembra-te, é porque ele já existia. O povo já vivia em observância a ele. Portanto, quando Deus deu a Moisés, quando confirmou os 10 mandamentos, aquele povo de Israel, lá no Monte Sinai, aqui ele colocou assim, lembra-te do dia de sábado, porque este dia já era observado bem antes. E cá a gente vê que o sábado, por muita gente, é criticado, que não existe mais. Como é que não existe? Existe o restante. Tudo que você contrariar esses outros mandamentos é pecado contra Deus. Agora o sábado não seria. Claro que sim, claro que o sábado é um dia diferente. Fala-se que Deus terminou a sua criação em 6 dias e no 7º dia, que é o sábado, descansou. E o santificou. Portanto, esse dia é um dia especial. Sem dúvida, sempre será. Portanto, irmãos, continuando aqui, o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás. A gente vê que todas essas leis, se a pessoa contrariar ela, estará pecando contra Deus. Portanto, irmãos, os 10 mandamentos são especiais. Ela foi colocada dentro da arca da aliança por alguma razão, com certeza, porque ela é especial, irmãos. E aqui, irmãos, a gente vai ver a diferença das leis cerimoniais em ordenâncias que foram abolidas na cruz, após a morte de Cristo. A gente vê aqui as leis acerca dos altares, que se encontram em Êxodo 20, as leis acerca dos servos, que se encontram em Êxodo 21, as leis acerca da violência, que se encontram em Êxodo 21 também, as leis acerca da propriedade, em Êxodo 22, as leis civis e religiosas, que encontram em Êxodo 22, 16, as leis diadéticas, que se encontram em Levítico 11, repetição de diversas leis, que se encontram em Levítico 19, e as leis para os sacerdotes, que se encontram em Levítico 21, do capítulo 1 a 24. Para quem tiver dúvida, vá sobre esse livro, estude e veja que essas leis faziam parte das leis cerimoniais. Essas leis serviriam de guia até Cristo. Após a morte de Cristo, todas essas leis deixaram de existir. São essas leis que Paulo tanto batia contra aquele povo, principalmente o povo de Gálatas. Porque, como eu já falei, aquele povo se convertia a Cristo, mas continuava em obediência a essas leis. E como meio de justificação para a salvação. E Paulo
tentava esclarecer a eles que não precisaria seguir mais essas leis. Portanto é isso, irmãos. Os irmãos têm que entender o seguinte: se a gente entender de uma maneira clara que há distinção das leis de Deus dentro da Bíblia, fica fácil da gente ver com clareza o que Paulo está querendo falar o tempo todo nas suas epístolas. Portanto é isso, irmãos. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Assistam o vídeo direitinho, meditem bem nessas passagens, que os irmãos vão ver com clareza que Paulo fala o tempo todo de 2 tipos de leis e de 2 tipos de obras. Que os irmãos fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima.